Chegamos para mais um episódio do podcast MR21. Aqui nós falamos sobre educação de filhos. Eu sou o Roger Palmer, comigo, Milene Ferreira. E aí, Roger, tudo bem? Tudo ótimo. Mais um dia, mais um episódio do nosso podcast. Qual é o tema de hoje, Milene? Quem de fato educa o teu filho? Quem de fato educa o teu filho é o que nós vamos saber agora no podcast MR21 que está no ar. Você já está acostumado, toda segunda-feira nós estamos aqui junto com você falando sobre educação de filhos, baseado em princípios, em valores. E antes de a gente começar o podcast hoje, Milene, eu quero fazer um convite. Vamos fazer um convite, Vamos lá, importantíssimo esse convite. Nesta quinta-feira, dia 12 de novembro, acontece o workshop Mães no Controle às 8 horas da noite, né, Milene? É isso aí, e é extremamente importante para mães que estão preocupadas com a educação dos filhos entender algo que é pouco falado, Roger, mas nesse workshop nós vamos abordar um assunto muito importante que faz parte da vida de quase todas as mães. Como, o entender a importância de livrar-se da culpa, da insegurança, para então assumir o controle e transformar a educação dos filhos. Para você fazer a inscrição, aliás, para você participar, você precisa fazer a sua inscrição e o link para você fazer a inscrição está logo aqui abaixo desse vídeo aqui no YouTube. Então faça a sua inscrição, participe, é preciso que você faça a inscrição para você receber o link da página onde você vai assistir o Workshop Mães no Controle, nesta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, às 8 horas da noite. Faça a sua inscrição. O tema de hoje é quem de fato educa o teu filho. Agora, eu fico pensando assim, Milene, não é bem o que a gente vai falar no workshop dessa quinta-feira, mas ter o controle da educação do filho, né? Todo mundo quer ter esse controle. Mas o que de fato é ter esse controle? Não sou um pouco autoritário, eu tenho controle da educação do filho? Então, isso é um equívoco que pode acontecer. E de fato ele acontece, Roger, por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento. Parece que assim, para você ter uma educação com os filhos, baseado no diálogo, você tem que abandonar totalmente um modelo de autoridade. Veja, não de autoritarismo, mas de autoridade. Então é um equívoco isso, dá-se a impressão que para ter uma coisa eu tenho que abandonar outra, sendo que o correto é o quê? O equilíbrio entre propostas, entre abordagens de educação. Então, quando nós provocamos, digamos assim, a mãe que está nos assistindo, que veio parar aqui, ela de certa forma aceitou essa provocação e a pulga ficou atrás da orelha. Quem de fato educa o meu filho? Teoricamente, quem deveria educar os filhos são os pais. Não é a escola, não são professores, não são babás, terceiros, avós, é pai e mãe que deve educar. Então veja, estar no controle da educação dos filhos não significa que vai ser uma educação autoritária, em que o filho não vai ter oportunidade de se expressar, que ele não vai ter oportunidade de pedir alguma coisa, de repente, de querer entender o porquê daquele limite, daquela regra. Não, isso entra no equívoco de achar que essa palavra controle está associada a autoritarismo, quando na verdade não. Ter o controle sobre a educação dos filhos, Roger, significa ter um propósito, significa entender que a educação dos filhos, o desenvolvimento deles, é mais do que responsabilidade dos pais, é uma missão. Então, o pai e a mãe que tem essa compreensão, ele não deixa o filho solto, ele não deixa o filho assim aleatório, como a gente fala, praticando a educação da esperança, torcendo, rezando, orando, para que dê tudo certo, para que nada de ruim aconteça com esse filho. Então, essa educação de controle, veja bem, muitas coisas nós não temos controle nas nossas vidas. Nós não temos controle, por exemplo, com relação à economia global, mundial. Nós não tivemos controle, essa questão do coronavírus, por exemplo, mas existem coisas que estão ao nosso alcance. Então, pegando esse exemplo do coronavírus, nós não tivemos o controle de segurar, de delimitar isso, tanto que isso foi se espalhando pelo mundo afora. Mas existe algo que está no nosso controle, que é a prevenção,
que é o cuidado, né? Fazer a higienização correta, lavar as mãos, álcool em gel, usar máscara, evitar contato, manter distanciamento. Então, é nesse sentido que os pais precisam estar sim no controle da educação dos filhos. É não deixar aleatoriamente, não esperar que as coisas venham dar certo. Então, o que é que cabe aos pais? Assumir esse controle e orquestrar uma educação conforme os seus valores, conforme os seus princípios. Então, assim, para exemplificar e deixar ainda mais claro para as mães que estão nos ouvindo. Quando nós estamos construindo uma casa, certo? O que casa significa, hein? Significa abrigo, significa segurança, significa aconchego. Mas a ideia principal é o quê? É abrigo, é segurança. Então, imagine assim, Roger, no dia a dia, no decorrer dos anos, a gente passa por estações, diferentes estações do ano. E junto com as estações, vem algumas características. Tempestades, né, ventos fortes, chuvas fortes, dependendo do lugar do mundo, existem terremotos, existem maremotos, tsunamis, enfim. E aí nós não temos o controle sobre as situações, as circunstâncias do tempo, do clima, certo? Mas o que nós teríamos controle ao construir uma casa? Nós teríamos controle na escolha dos materiais, nas pessoas que iriam executar o projeto primeiramente, depois executar a mão de obra e acompanhar a construção dessa casa até que ela estivesse pronta. Então, assim, pensando nas possibilidades, nas variações climáticas, nos riscos que, dependendo da região onde esteja, podem acontecer, é que você constrói uma casa preparada ao máximo possível para enfrentar essas adversidades climáticas. Por exemplo, o mesmo acontece com os filhos, perdão, acontece com os filhos exatamente. Veja, nós, Roger, como pai e mãe, nós não temos o controle do que os nossos filhos vão enfrentar no mundo lá fora. São questões como drogas, são questões, por exemplo, de abuso, pode ser questões de desemprego, pode ser questões voltadas ao mercado de trabalho, enfim, economia. Então, nós não temos controle o que de fato os nossos filhos vão enfrentar, porque nós não estaremos com ele o tempo todo. Mas o que é que está no nosso controle, Roger? Escolher uma educação, balizar, orquestrar uma educação intencional, ou seja, preparar o meu filho para enfrentar as situações adversas. Ah, Milene, mas esse negócio é meio negativismo. Eu tenho que preparar meu filho esperando o pior? Não, é preparar o seu filho para a realidade. É diferente, entende? Então eu não sei se, por exemplo, as minhas filhas vão ter que enfrentar situações em que elas vão ter que se constranger ou não para dizer não para uma droga, para uma bebida, ou sei lá o que, entende? Então, nós não estaremos com eles o tempo todo. Daí a importância de que enquanto você está construindo o caráter desse filho, naquilo que você tem o controle, você incutir princípios, valores, escolher, selecionar os conteúdos que vão fazer parte da vida dele, de maneira tal que ele esteja preparado para enfrentar os desafios ou a realidade do mundo lá fora. Então, não é autoritarismo, essa educação, esse sentido dos pais estarem no controle da educação dos seus filhos, ela é muito pelo contrário, inclusive ela acontece pautado no diálogo, no respeito, na conversa, entende? Mas os pais sempre têm a visão a longo prazo. E aí significa, Roger, que tudo que eles fazem, decidem, reagem, sempre tem um foco, sempre tem um propósito e eles conseguem olhar lá na frente. Milene, agora é possível assumir o controle quando você tem, por exemplo, mais de um filho, 2, 3 filhos e cada um com uma personalidade, ou até mesmo aquela mãe que tem apenas um filho, mas tem aquela personalidade difícil, é mais questionador, enfim. É possível? Tem como fazer isso? Sim, é possível, tem como fazer, independente se tem 1, 2, 3, 5, ou aquele um filho, como você citou, que é um filho mais difícil, às vezes já está num ponto mais mimado, além de ter uma personalidade forte, já está mimado, mas sim, é possível. Veja, vale a pena a gente lembrar, Roger, que o ser humano, e aí, né, considerando aqui os nossos filhos, eles nascem com uma carga genética
e está ali impresso neles características de personalidade. Então, tanto faz se você, mãe, tem um filho que é extremamente questionador, teimoso, é birrento, ou se tem um outro, né, que é mais tranquilo, é calmo, sereno. Não importa, os desafios sempre vão existir no que diz respeito à educação. E quando se fala numa educação intencional, quando os pais assumem a educação, Roger, significa que eles vão flexibilizar as ferramentas, o meio, a maneira como vai incutir, ensinar e exigir princípios e valores, os limites do dia a dia, conforme depende da personalidade do filho, porque realmente o que não funciona para um pode funcionar para outro e assim vice-versa. O que tem que ser inegociável aqui são os princípios, os valores e de repente a depender até os limites desse filho. Agora veja, para cada característica que está em evidência do filho, existe um outro polo que tem que ser desenvolvido. Então, por exemplo, assim, se o teu filho ele é bastante agitado, mas ele é muito solícito, ele sempre está pronto para te ajudar. Então, tá vendo? Ele é muito elétrico, ele não para quieto, ele tem dificuldade de atenção, mas quando precisa ou não dele, ele está ali pronto. Entende? Então, veja que são dois extremos. Nós vemos aspectos positivos e aspectos negativos. E da mesma forma, aquele filho, por exemplo, que é super obediente, que não incomoda, que é bonzinho, que entende tudo, mas em contrapartida ele não tem iniciativa para nada, aquela criança apática que não consegue perceber as necessidades à sua volta e tomar iniciativa, entende? Então, independente da personalidade, Roger, o desafio é o mesmo. É ilusão achar que meu filho é agitado é mais difícil. Não, os desafios são outros. Agora, o importante é que as mães lembrem também que esse fator genético, ele compreende o que? Essa carga genética de genes, mas também aquilo que a criança foi imprimindo inconscientemente lá durante a gestação, mas isso vai definir o quê? 50% de quem é essa criança. Quer dizer que tem mais 50% para desenvolver, para trabalhar. E aí quando o filho tem um polo, digamos assim, que precisa ser melhorado, é importante a mãe saber que, na essência, ela não vai mudar essa criança. Se o filho é apático, ela não vai conseguir transformar ele naquela pessoa carismática, piadista, que chega e transforma. Não vai conseguir. Ai, Ró. Desculpa. Pode parar de tocar já. Já colei. É, despertador. Então, ela não vai conseguir. O que ela vai fazer, o que ela pode fazer, é aí que entra a educação no controle intencional, é que ela pode desenvolver esse aspecto negativo, né, a tal ponto que ele consiga se virar na vida, que ele tenha competências para atuar na vida como um bom cidadão. E desenvolver aqueles pontos que já são positivos, desenvolver ao máximo para que ele desenvolva cada vez mais e com excelência esses outros aspectos positivos. Então, assim, a personalidade do filho não é uma desculpa para que as mães se omitam ou negligenciem essa direção ou essa educação que realmente está no controle. Milene, então seria nesse sentido, a mãe precisa desenvolver no filho competências para que ele enfrente a vida, enfrente o que vai acontecer quando ele ficar adulto, quando ele for um homem, quando for uma mulher adulta. Como é que faz isso? Exatamente. Primeiro passo que os pais precisam ter consciência é do que eles querem desenvolver no filho. Qual é a característica de caráter, de índole, eles gostariam de ver o seu filho exercendo? Qual a postura dele? Na presença ou na ausência desses pais? Então, essa é a primeira questão. Segundo, os pais podem agir na educação implícita. Como que é? Olha só, Roger, o pai e a mãe que tem como missão educar o filho, ele não fica marcando bobeira. Ele não fica esperando acontecer do céu, milagre, esperando que a professora faça. Eu acho interessante que tem pais que às vezes procuram na escola, viu, professora, fala isso para o meu filho, porque eu sei que você lhe ouve. Entende? Então fica aí esperando, fica à mercê de terceiros no que diz respeito à educação do filho. Então, essa educação implícita é assim, ó, o pai percebe que algum comportamento precisa ser mudado.
Ele persegue, por exemplo, filho muito preguiçoso, muito relaxadão, chega e joga a mochila lá na sala e o pai já falou 2, 3 vezes que ali não é lugar. Então, o que ele faz? A educação implícita é mudar circunstâncias à volta de maneira que force, induza o filho a mudar o comportamento. E aqui, os pais não precisam fazer o discurso e esclarecer qual mudança foi essa e qual o objetivo. Então, por exemplo, se o filho chegava e deixava naquele cantinho ali a mochila, é naquele canto que o pai vai colocar, de repente, uma mesinha, entende? Vai colocar um vaso, alguma coisa, e aí já não é mais lugar. Então, obrigatoriamente, o filho vai ser induzido a levar a mochila lá para a sala, entende? Então, são coisas simples que os pais vão interferindo ali na rotina, né, no dia a dia, e o filho ele vai assimilar. Agora veja, Roger, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de educação. Nós mudamos os nossos hábitos, às vezes mudamos de atitudes por essa educação implícita, né? E aí existe um jeito que você vai mudando gradativamente, né, devagar, de forma processual, constante. E existe, por exemplo, quando acontece uma situação muito drástica e aí é uma ruptura muito grande e você se vê obrigado a mudar. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo bem drástico mesmo. Acontece lá uma enchente e aí as pessoas não têm mais condições de morar naquele lugar, então elas são obrigadas a mudar. Veja que foram fatores externos que ocasionaram essa mudança. Então, os pais podem praticar isso é bom, só que precisa ter cautela, porque só essa educação implícita, ela não muda, às vezes, o pensamento do filho. Então, você pode orquestrar, você pode contornar uma situação, mas tem que cuidar para não usar só esse tipo. E aí vem a segunda educação, que é o que eu falo de realmente assumir o controle, que é a educação explícita. É quando os pais, baseados no diálogo, na conversa, no respeito, no afeto principalmente, explicam para os filhos, ensinam os filhos o que são limites, o que são princípios e valores, o que é negociável, o que não é, e mais do que isso, ensinam os filhos a viver com base nesses princípios e valores e nesses limites. E mais do que isso, ensina eles a entender o porquê tudo isso é muito importante, sabe? Então, essa é uma educação, Roger, que de fato os pais estão no controle, pensando a longo prazo, e é evidente que dá mais trabalho, né, esse tipo de educação, mas é dessa forma que os pais assumem o controle na educação dos filhos. Milene, teoricamente, parece que não é nada assim complicado ou alguma coisa de outro mundo. Você consegue afirmar que qualquer mãe consegue ter o controle na educação do filho? Seguramente, Roger. Seguramente qualquer mãe pode assumir o controle. Mesmo aquela mãe que acha que não tem jeito, isso não é verdade. Você pode não ter jeito, mas pode desenvolver. Tudo na vida é treino, a gente já aprendeu isso. Então, ser uma mãe que está no controle da educação dos filhos não tem nada a ver, Roger, com posição social, com questões financeiras, com questões acadêmicas, com formação, absolutamente. É fato que a gente percebe, eu que trabalho em escolas, eu vejo isso com bastante frequência. Existem famílias simples, né, de muita simplicidade, pessoas assim, chega a ser até ingênuas, sabe? De tamanha simplicidade, falta de cultura e conhecimento, mas eles não abrem mão, Roger, de ensinar valores como respeito, sabe? Como honestidade para os filhos, como responsabilidade. E o resultado disso é lindo. É ver que desde criança, depois adolescente, eles continuam praticando aqueles valores, aqueles princípios ensinados pelos pais, e eles sentem a responsabilidade de honrar esse pai e essa mãe, de jamais envergonhá-los. Então, veja, não é uma questão de ter estudo, de ter habilidade ou não. Isso tem a ver, agora veja bem, existe um requisito aqui muito importante para quem quer. Você precisa primeiro querer, né? Você precisa estar comprometida verdadeiramente, entregar-se aquilo que for preciso para então exercer essa educação intencional, essa educação orquestrada. Por quê? Porque dá trabalho, Roger. Entende? Dá muito mais trabalho você explicar o porquê para o filho, e aí às vezes você fala assim, mas eu vou ter que explicar, vou dar satisfação? Não, é diferente.
dialogar, fazer ele entender. As gerações de hoje requerem esse entendimento, né? Você explicar com amor, com respeito acima de tudo, colocar, exercer sua autoridade, dá mais trabalho do que simplesmente atender aos desejos do filho, a deixar que ele pratique todos os seus instintos para que você tenha sossego, para que você tenha tranquilidade. E ainda, não somente isso, na verdade acho que são 2 pré-requisitos, não apenas um, porque além de você estar comprometida, de você tomar isso como uma missão, estar disposta a pagar o preço, a mãe que quer realmente estar no controle da educação dos filhos, a mãe e o pai, eles precisam estar alerta, Roger, porque não é uma coisa que se faça uma vez, entende? Você precisa estar atento ao comportamento, à reação dos filhos, e aí todas as suas interferências, as suas ações, seja um elogio, seja um afeto, seja o sim, seja o não para o filho, o pai tem clareza do porquê, que o objeto maior dele, lá na frente, é o que? A transformação do caráter desse filho. Que ele viva preparado para a vida, baseado em princípios e valores, que ele seja capaz de fazer boas escolhas e assumir as consequências dessas escolhas. Então veja, parece difícil demais? Não, na verdade ele é simples, mas nem sempre o simples é necessariamente fácil. Então, além dessa disponibilidade, desse comprometimento, estar alerta é vigiar, realmente estar atento a tudo. E aí, Roger, os pais que têm essa visão, né, no presente e no futuro, eles conseguem ter clareza, ter percepções, onde agir, o que mais precisa trabalhar, qual aspecto dessa criança, dessa personalidade precisa ser melhor desenvolvido, entende? E aí está sempre assim, vigiando. E o que acontece com relação a isso? Os pais não ficam jogados à mercê de modismos, entende? Mas agora a cultura, as pessoas, a mídia está falando que não pode fazer isso com o filho. Dali um tempo você descobre, não, deveria ter feito isso com o filho, entende? Mas os pais, que mais uma vez eu digo, têm clareza do que querem formar no filho, não ficam vendidos dessa forma. Milene, agora talvez a mãe queira ter o controle e falar, mas eu não sei como é que eu faço, talvez ela tenha algumas dúvidas. Vamos aproveitar aqui agora e pedir para o pessoal se inscrever no teu canal e acompanhar os conteúdos da Milene. Você pode consumir, vamos dizer assim, né, os conteúdos que já foram postados e também os próximos conteúdos se você se inscrever, ativar o sininho e acompanhar aqui toda segunda-feira o podcast MR21. Pode acompanhar a Milene também, Instagram e Face, né, Milene? É isso aí. Todos os dias, né, Roger, tem postagem lá, tem conteúdo fresquinho, mais do que isso, conteúdo útil, que ajuda a gente que é mãe, entendeu? Eu sou mãe de 2 filhas, vivo assim como você, na correria do dia a dia, trabalho, mas a gente jamais pode esquecer que a educação dos filhos é algo realmente importante. @MileneFerreiraMR21, você também encontra um conteúdo no www.mileneferreiramr21.com.br. O áudio deste vídeo que você está assistindo agora, você pode ouvir no Spotify. Spotify você procura por podcast MR21 Milene Ferreira. Porque às vezes você não quer assistir ou você quer baixar e tá fazendo uma viagem, tá, enfim, no trabalho, quer só ouvir, quer colocar o foninho, acompanha lá no Spotify, é gratuito e você também pode entrar no Telegram. Telegram, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Milene, para a gente fechar, o que é preciso para que os pais tenham o controle da educação do filho e mais do que isso, quais são as consequências quando os pais têm esse controle? Tá, vamos lá. De forma assim resumida, né, Roger? O que os pais precisam ter hoje, ou fazer hoje para assumir então esse controle? Olha, eu acho que primeiro de tudo, eles precisam resgatar uma consciência de que filho é prioridade, de que filho não é assim fruto do acaso, de que filho não é importante, de que basta dar-lhe de comer, pagar uma boa escola, colocar no bom colégio, vestir boas roupas e eu já cumpri minha missão. Não, os pais precisam, Roger, acordar, sabe? Eu acho que a palavra ideal aqui é essa, os pais precisam urgentemente acordar, sabe? Ser resgatado desse sono que eles estão, de achar que na vida tudo é dinheiro, tudo se resume a dinheiro, a status, ou que se resume a trabalho, tudo isso é bom, sabe? Não estou dizendo que é errado os pais irem em busca de um sonho, melhorar de vida, trabalhar, não, isso é bom, isso é digno.
Só que não pode fazer disso uma prioridade a tal ponto que o filho fica abandonado, fica esquecido. Então nós vemos, Roger, crianças e adolescentes que estudam em excelentes escolas, vestem melhor calçado, melhor roupa, fazem viagens maravilhosas, mas são órfãos de pais vivos, porque eles estão soltos, sabe? Não existe o diálogo, não existe a conversa, e aí quando o filho apresenta algum comportamento inadequado, os pais são chamados na escola, é como se tirasse o chão desses pais. Eles realmente não sabem o que fazer, na verdade eles nunca souberam o que fazer. E agora, quando uma circunstância adversa aparece, eles ficam ainda mais perdidos. Então os pais precisam entender que nem tudo na vida é dinheiro, nem tudo se resume às coisas materiais, mas o que existe de mais importante e fundamental na vida é o relacionamento, né? Nós, seres humanos, nascemos para nos relacionar, e os relacionamentos, principalmente pai, mãe, filho, isso afeta significativamente a formação das pessoas, né? É claro que, como eu disse, a questão genética, a nossa história, ela não precisa definir o nosso futuro, ela é apenas um marco importante para a gente se conhecer, ter o autoconhecimento e nos desenvolvermos, é fundamental. Agora eu pergunto, os pais, né, eles se preocupam em dar do bom do melhor, eles se preocupam em promover a felicidade dos filhos, mas estão esquecendo que são eles os responsáveis de promover uma educação de valor e de princípios nesses filhos, sabe? Então os filhos estão realmente abandonados. E aí, isso seja em nome do trabalho, seja em nome de uma busca de uma vida melhor, seja em nome de um lazer, mas eu brinco assim, ó, atenção, toma aí que o filho é teu. Ele é teu, então não adianta esperar que a escola vai educar, que outras pessoas vão educar, porque é a responsabilidade dos pais. Eu entendo assim, Roger, é muito mais fácil e cômodo eu praticar e eu ir na onda dessa cultura atual, né, que nós sabemos, que se preocupa com a autoestima do filho, não que isso seja errado, mas quando só é isso, aí é o que é ruim. Ou então, assim, propõe a seguinte abordagem, meu filho está fazendo birra, não quer me obedecer, eu não preciso impor autoridade, eu não preciso dizer que sim, que não, eu preciso entender o que meu filho está pensando, o que causou essa desobediência, por que ele está se sentindo assim, e aí depois que o pai entende qual é o foco, qual é a origem dessa irritação, dessa frustração, ele vai então agir, resolver esse problema para cessar de vez essa indisposição do filho em obedecer. Ok, mas aí eu pergunto, e quando é que o filho vai entender o pai? Quando é que o filho vai se colocar no lugar do pai? Porque fala muito sobre empatia. Os pais precisam exercer a empatia com os filhos e acolher esses filhos. Ótimo, não vejo nada de errado nisso. Mas quando é o momento que esse filho vai entender a posição dos pais, que são aqueles que exercem autoridade, que conhecem mais da vida do que os próprios filhos, entende? De que conseguem enxergar a longo prazo, que desejam o melhor para esses filhos, que já passaram por experiências e, portanto, pode preparar esses filhos para não sofrer ou sofrer o mínimo possível quando enfrentar a vida, entende? Então, nesse sentido, se torna mais fácil do que você chamar, aconselhar, ensinar, exigir, vigiar, entende? Cuidar desse filho de uma forma assim como um todo. Agora é fato. Como consequência, Roger, se os pais conseguirem sair dessa inércia, dessa displicência ou desse sono de comodismo, eu diria até de preguiça, de educar os filhos, eles sem dúvida nenhuma serão capazes de exercer mais do que uma educação na qual o filho entende o que é limites, qual a importância deles, a questão dos princípios e valores, e não vai ter só filhos obedientes, amorosos, responsáveis e autônomos. Eles terão filhos preparados para atuarem na sociedade, detalhe, como bons cidadãos, porque assim ele só vai aprender a se colocar no lugar do outro e agir com ética, não porque fizeram com ele, mas porque ele praticou isso também. Ele também precisou exercer empatia, ser ético com os pais, responsável e assim por diante, entende? Então, a consequência, a maior consequência, como resultado, né, dessa educação orquestrada, essa educação intencional, com os pais no controle, é que eles terão, Roger, além de filhos preparados para a vida, filhos gratos,
filhos recíprocos, filhos colaborativos, educados, entende? É coisas que nós estamos percebendo que está cada vez mais em falta. E então, sim, sem dúvida nenhuma, a educação que funciona, quando a gente vê bons filhos educados, não é fruto do acaso, não foi sorte. Nossa, aquele pai e mãe teve sorte de ter um anjinho. E isso pode acontecer, mas é muito raro. De regra, foram os pais que educaram essa criança. Mas antes de ter o controle na educação do seu filho, talvez esteja acontecendo algo com você. Você está insegura e com sentimento de culpa. E você sabe a importância de se livrar-se disso? É sobre isso que nós vamos falar ali, ó. Nós não, né? Eu não vou participar. A Milene vai falar para você no workshop Mães no Controle, que vai ser dia 12 de novembro, às 8 horas da noite. Esta quinta-feira. Faça a sua inscrição clicando no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Está escrito aí para você fazer a inscrição, então clica lá. Workshop Mães do Controle, dia 12 de novembro agora, dia 12 de novembro, quinta-feira agora de 2020, porque talvez a pessoa está assistindo algum outro ano, né? 2020. 12 de novembro de 2020, 8 horas da noite, Workshop Mães do Controle. Faça já a sua inscrição. Ficamos por aqui com mais um episódio do podcast MR21, que volta na próxima semana. Um forte abraço, tchau, tchau! Tchau!